Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você, meu querido, minha querida irmã? Ah, como é bom dizer querido, querida, não é verdade, queridos? Só quem sente isto, né? Só quem sente realmente no coração pode proclamar, né, essas palavras para outra pessoa. Porque se você não sente, se é algo obrigatório, não funciona, não é verdade? Que Deus seja louvado por mais um dia de vida, meu querido, minha querida irmã, porque é uma graça de Deus estarmos ainda neste mundo, um pouco mais até a hora que Ele queira, mas enquanto estamos aqui neste mundo, nós precisamos contar só com o Senhor. Verdade, meu querido, minha querida irmã. Por que contar só com o Senhor? Porque é o Senhor. Quando eu digo contar com o Senhor, não significa que você não vai acreditar mais em ninguém. Contar com o Senhor é saber que Ele vai colocar na sua vida pessoas verdadeiras. Porque este mundão, meu querido, está realmente tão repleto, né, de falsidade, de fé pagã, não é? De ilusões, de fantasias, de falcatruas, que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas se vendem muito fácil, né? Então não conseguem ser fiéis. Outras, meus queridos, são obrigadas de alguma forma, chantageadas a, entre aspas, negar ou trair a confiança de outras pessoas por algum tempo, para depois provar que aquele momento foi necessário para o bem de todos. Não é assim? Só que essas pessoas são raras, né? A maioria, você conta alguma coisa, a pessoa nem ouve, não é verdade? Ninguém mais tem ouvidos para ouvir realmente. Os ouvidos estão ali, mas os pensamentos, enquanto a outra desabafa, ou chora, ou reclama, está em outras coisas. Não há no coração do homem, nos dias de hoje, a verdadeira compaixão, a verdadeira misericórdia. Ninguém mais tem tempo de ouvir, né? Hoje de manhã o Senhor me dava essa palavra, Jó 31. Se eu tivesse, capítulo 31, inteiro, mas em um dos versos ele diz, se tivesse alguém para me ouvir. Claro que Jó sabia que Deus o ouvia. A fé de Jó era autêntica, convicta. Ele sabia que o Todo-Poderoso o ouvia. Mas ele ainda estava aqui nesta terra. E enquanto estamos aqui, nós precisamos de pessoas. Nós fomos criados, amados, para vivermos unidos. Nós fomos criados, nós somos enraizados uns nos outros. Não pense que você pode
cuidar da sua vida sozinho, sem precisar de outras pessoas. Sempre vamos precisar de alguém. Para nascer, precisamos da mamãe, do papai, não é verdade? Na hora de nascer, olha, no ventre da mamãe precisamos tudo dela. Tudo, tudo, tudo. O sangue, da onde vem a alimentação, tudo, 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 tudo. Precisamos da mamãe. Ficamos dentro da barriga dela, do útero dela, né? Durante 9 meses, normalmente, né? O que é normal. E tudo necessitamos da mamãe. Nesses 9 meses, necessitamos também sim do papai. Porque para o bebê é muito importante sentir o papai, sentir as mãos do papai na barriga da mamãe. Quantos bebezinhos que o papai põe a mão e ele já se mexe todinho, porque ele sabe que é o pai. Mas não só do papai e da mamãe. O bebê no ventre da mamãe precisa de quem mais, meu amado? Do médico, né? Do obstetra que cuida, né? Do pré-natal, do ginecologista que cuida do pré-natal, que vai examinar, que vai escutar o coraçãozinho, que vai analisar o tamanho do bebê, né? Detectar algum probleminha de saúde. Precisamos já do médico. E para nascer, precisamos de alguém que corte o nosso cordão umbilical. Posso até nascer sozinho, não é? Sem a ajuda de ninguém pode acontecer isto, mas alguém vai ter que cortar o meu cordão umbilical. Ou é a mãe, ou será outra pessoa. Então precisamos sempre, sempre de alguém que nos ajude, que caminhe conosco. Então, meu querido, minha querida irmã, nós temos realmente que colocar isso no nosso coração. Nós vivemos em comunidade. E por isso precisamos pedir a Deus a graça, o dom da escuta. Nós precisamos ser canais de cura, de libertação ao irmão que necessita. Como Jó dizia: ó, se eu tivesse alguém para me ouvir. Você nunca sentiu isso, meu querido, minha querida? Sabe que hoje eu senti. Hoje eu senti. Ó, se tivesse alguém para me ouvir. Só ouvir, só ouvir. Graças a Deus eu tenho. Mas há coisas que você não gostaria de passar para os seus familiares, por exemplo. Há dores que você não gostaria de partilhar com o seu familiar, porque o seu familiar às vezes vai sofrer mais do que você. Não é verdade? E como ele não está no ambiente que você está, no local que você está, com as pessoas que você tem contato, seu familiar pode ficar pior do que você, na angústia, na preocupação. E muitas vezes, meu querido, minha querida irmã, forma no coração do nosso familiar ódio, vingança, né? E às vezes o seu coração
já está se preparando para perdoar, como também diz Jó. Não quero de forma nenhuma o mal ao meu inimigo. Olha que coisa boa quando nós podemos falar isto. Não quero mal nenhum ao meu inimigo. É muito lindo esse texto de Jó, meus queridos. Jó, capítulo 31. Leiam em casa, contemplem esta palavra. Como Jó era puro de coração, porque ele estava falando, né? Em primeiro lugar, a Deus. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, que o Senhor nos dê ouvidos ungidos e que o nosso semblante possa realmente mostrar às pessoas que estão falando conosco que nós realmente estamos ali, que nós realmente nos preocupamos e queremos o bem para ela. As pessoas estão cansadas de hipocrisia. As pessoas estão, sabe, queridos, decepcionadas com o mundo. Por quê? Porque ninguém as ouve. E é óbvio que nesse ouvir, nós temos também que pedir ao Senhor equilíbrio, sobriedade no falar. Equilíbrio, sobriedade no desabafar. Discernimento do tempo que desabafamos, né? Perceber se a pessoa está com pressa, tem outro dever a fazer, não é? Tem outras coisas a fazer e eu posso desabafar sintetizando o meu assunto. Quando eu percebo, tudo isso é discernimento, eu preciso pedir ao Senhor este discernimento. Se eu sinto que a pessoa pode me ouvir, tem tempo para me ouvir, então eu vou falar tudo que está no meu coração quando eu sinto que essa pessoa pode me ouvir. E que ela vai ser fiel no sentido de não contar a ninguém tudo aquilo que eu contei a ela, a não ser que eu dê esta licença. Mas se eu digo que é segredo, se eu falo para a pessoa o seguinte, olha, não conte para ninguém, por favor, eu não devo contar. Eu não devo contar. Sabe, queridos, até mesmo para pedir oração pela outra pessoa, eu tenho que tomar cuidado. Para o nosso cônjuge, nós só devemos contar se confiarmos nele totalmente. Quando eu digo cônjuge, eu estou falando esposa e esposo. Porque nós somos uma só carne. Então, ao meu esposo, eu posso contar o que eu tiver que contar, se eu confio nele. Se ele nunca vai deixar escapar isto para a própria pessoa ou para outras pessoas, ou se ele não vai mais tarde jogar isto na minha cara. Também tem esse ponto, né?
que temos que observar. Se o nosso cônjuge ainda tem centelhas de ignorância, ainda, né, não sabe guardar segredos, ou ainda tem um coração peludo, maldoso, que pode realmente usar as coisas para prejudicar outras, então eu tenho que me calar mesmo. Não posso falar. Isto, queridos, precisa de discernimento. E só o Espírito Santo para nos ajudar. Nós estamos num momento muito sério, não só no nosso país, mas no mundo. É preciso parar e pensar. Nosso mundo está caminhando para o final. Não sabemos quando vai ser o final, mas que as coisas estão realmente estranhas, estão em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, que uma hora ou outra este mundo vai ter fim. Por quê, meu querido? Porque está escrito. Eu pedi e o Senhor me deu. Sabe qual o texto que Ele me deu? Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versos de 1 em diante. Você já leu com certeza. Com certeza você sabe esse texto. Sabe, Gisele? Hein, Florzinha? Você já leu esse texto? Alex Massaroto, Gerson Pedroso, Biel. Vocês estão assistindo hoje? Será que estão? Deus seja louvado. Se não leram, escutem. Você que está aí todos os dias comigo, né? Muitos de vocês que eu não sei nem o nome, mas eu sei que o Airan, meu amigo, companheiro, meu querido companheiro de trabalho, tem assistido também. Um beijo para você, tá bom, meu querido? Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Então vamos lá? Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminado esses dias, teve fome. Perceberam? Jesus é batizado. Então guarde no seu coração. O batismo é mergulhar no Espírito, né? Quando somos batizados, vem o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né? E Jesus cheio para nós, né? Jesus cheio do Espírito Santo, porque Jesus não precisava da segunda pessoa, é Ele, não é verdade? Nós precisamos do Pai, dele e do Espírito Santo. Jesus recebe o Espírito Santo, uma unção, é batizado, pleno do Espírito Santo. Voltou Jesus do Jordão e foi levado por quem? Pelo próprio Espírito Santo ao deserto. E lá ele sofre, né? Muito, os 40 dias, fome e mais ainda, a tentação do demônio. Queridos, isto quer dizer que realmente o demônio existe. Quando você ouvir da boca de alguém que o demônio é apenas uma metáfora, apenas um jeito de falar de maus pensamentos humanos,
isso já é mentira do próprio inimigo de Deus. O demônio é um ser real e toma muito cuidado com ele. Não tenha medo dele, porque Jesus Cristo é o Senhor e já o venceu. Mas nós não podemos zombar do demônio, né? E nem proclamar que ele não existe. E nem esquecer que ele existe, viu, meu querido, minha querida irmã? O bom combatente, ele não esquece que tem um inimigo, que pode formar para ele armadilhas, né? O demônio não faz mais guerra, porque já está vencido, mas ele coloca armadilhas na vida dos filhos de Deus para poder, sabe, atormentar. Esta é a função dele. Esta é a função dele. E ele vai atormentar quem? Jesus, né? E ele vem conversando com Jesus dizendo: se és o Filho de Deus, olha só, né? Como é que ele conversa? Como é que ele chega? Se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Ele queria mexer, né, no orgulho. Só que Jesus não era orgulhoso. Jesus é a humildade em pessoa. Jesus respondeu: o que, queridos? Está escrito. Olha o valor que o Senhor Jesus dá à Escritura. E ainda ouvimos pessoas dizer, ontem mesmo eu vi uma pessoa dizer assim, não chegou a falar, mas deu a entender, mas não existe só a Bíblia. Existem outros livros também, mas o Senhor Jesus cita a palavra de Deus. Nós não podemos colocar a palavra de Deus em dúvida nunca. Porque é isso que o demônio quer, queridos. E o próprio Jesus diz: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. E Jesus cita para o demônio. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Queridos, isso daqui, essa palavra do demônio é muito profunda. Ele declara-se dono do quê? Das riquezas do mundo. Ele deixa claro, e Jesus permite isso, que ele pode dar bens materiais para nós, sim. O demônio pode te deixar rico, sim. O demônio pode te dar poder, sim. Fama, pode. Queridos, ele tem esse poder. E muito cuidado, porque muitos se enriquecem pelo poder do demônio, mas o preço que você vai pagar por isto não tem limites. É a sua alma, é o inferno. Não adianta ficar rico com, entre aspas, as bênçãos do demônio, né? Ou seja, com as mãos do demônio. E ele diz então: dou a quem eu quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Aqui, o demônio quer provar que Jesus
seria ganancioso. Olha só, orgulho, poder, ganância. Que perigo, né? Mas o meu Senhor e o teu Senhor diz: está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Deuteronômio 6,13. Novamente Jesus proclama a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia! Isso é para que amemos a palavra de todo o nosso coração, queridos, porque é o Senhor Deus falando conosco. O demônio levou ainda Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Perceberam? Olhe como ele imita Jesus. E olha como ele conhece a palavra de Deus de ponta a ponta, de cor. Então, o inimigo, meu querido, pode usar a palavra de Deus, ele usa. Por isso que nós temos que lê-la e pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento. E quando alguém vem citar a palavra para nós, nós temos que pedir imediatamente ao Espírito Santo que nos dê discernimento. Se é o Senhor falando conosco, mesmo citando a palavra, ou é o próprio demônio. Eu já tive provas disso, pena que o nosso tempo já está acabando, queridos. 1 hora é muito pouco para mim. Que delícia falar mais, né? Só para terminar aqui, o demônio diz: porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Salmo 90, versos 11 em diante, o demônio cita o Salmo 90, meu querido, minha querida irmã. Por isso a palavra também não deve ser usada com supersticiosamente, né? Muitas pessoas rezam o Salmo 90. O Salmo 90 é um salmo de proteção. Só que se você não vive a palavra de Deus, se você não ama a Jesus profundamente, se o seu coração ainda é mau, não adianta você ler o Salmo 90. Porque o demônio também o conhece. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Ah, queridos, leiam e releiam essa palavra.